Olá, seja bem-vindo. Eu sei que você viu nos últimos dias reportagens como essa e vamos falar sobre isso. Beneficiários do Bolsa Família gastam alguns bilhões de reais em apostas esportivas. Esse total de pessoas são de 5 bilhões, ou seja, 5 bilhões de pessoas do Bolsa Família gastam dinheiro com apostas esportivas. Esse total representa 20% das pessoas que recebem Bolsa Família. Essas pessoas estão entre 20 e 40 anos de idade. São pessoas que deveriam estar acumulando patrimônio ao invés de gastar dinheiro com apostas esportivas. As pessoas que deveriam não só acumular patrimônio financeiro, mas um patrimônio intelectual para lidar com o longo prazo. E essas pessoas, o problema delas são mentalidade. Por que é um problema? Essas pessoas elas estão em uma situação de extrema pobreza, pessoas que precisam de ajuda do governo para sair de uma situação de pobreza. Então essas pessoas elas precisam de incentivo para fazer isso. Porém, o trabalho delas é um trabalho onde elas ganham pouco, o dinheiro que elas recebem do governo é muito pouco, o que faz essas pessoas pensarem que se ela investir em uma aposta esportiva, elas conseguem alavancar o retorno financeiro e conseguem finalmente sair dessa condição de pobreza. É um problema de mentalidade, onde as pessoas acham que os ganhos rápidos são mais vantajosos do que o acúmulo intelectual, onde elas vão conseguir empregos melhores ou empreender em áreas que fazem sentido na vida delas. Porém, não são só as pessoas da extrema pobreza que precisam mudar a mentalidade. Olha esse dado. 35% dos jovens hoje trocam a faculdade para viver de aposta esportiva. Esse dado é somente de 2024. Quero te lembrar que 35% dos jovens, essa taxa não vai ser assim no ano que vem. É muito provável que esse valor aumente muito, porque os jovens eles tendem a copiar aquelas pessoas que saem na frente, que têm um recurso financeiro melhor. Essa é a mentalidade do pessoal que está entre a classe média e a classe alta. Vamos entender aqui que pessoas que fazem faculdade, que têm dinheiro para pagar uma faculdade, elas, ou pelo menos têm a ajuda de uns 2 parentes, ou elas trabalham para pagar. Então são pessoas que elas têm uma situação financeira melhor do que as pessoas que recebem Bolsa Família, por exemplo. Qual é o impacto que nós vamos ter no Brasil nos próximos anos, no médio e longo prazo? Pessoas que deveriam sair de uma situação de ajuda do governo investem em aposta. 35% dos brasileiros que estão fazendo faculdade investem em apostas. Como é que vai ficar o país daqui 5 ou 10 anos? Lembramos que nós enviamos para fora do país, para essas casas de apostas esportivas, mais dinheiro do que o governo gasta com cultura, por exemplo. Mas olha só que interessante. O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores nessa pesquisa. E estimamos que, numa pesquisa um pouco maior, 93 milhões de pessoas não leem mais. Outro dado interessante é que, do ensino superior, 82% liam. Hoje, nós temos 68% deles que continuam lendo. Na classe A, nós temos de 76, foram para 67. Com esses dados acima, você entende que as pessoas estão plantando a semente errada. De todos os níveis de classes sociais, elas estão plantando errado. Olha só as desculpas que elas contam por não ler. 4% não sabem ler. 19% leem muito devagar. 13% não tem concentração suficiente. 9% não compreende a maior parte do que lê. 1% dos leitores não lê porque os livros são caros. 2% dos leitores não leram porque não tem bibliotecas perto. 82% dos leitores gostariam de ter lido mais, 47% dizem que não tem tempo, 28% disseram que não leram porque não gostam. Eu vejo aqui, livros são caros. Hoje o cara gasta com aposta esportiva e ele não compra um livro de 19 a 20 reais. Alguns dizem que não tem tempo. Olha só isso aqui. 35% dos brasileiros leem. Porém, esses 35% dos brasileiros somente lê 2,4 livros. Ou seja, ele não termina o terceiro.
são pessoas, boa parte dos brasileiros são pessoas que não são comprometidas, que elas têm uma condição de entender as coisas de uma maneira diferente do que outros países. Elas estão investindo tempo e dinheiro onde não deveriam. E elas não conseguem entender isso, porque estão dentro de um grupo de pessoas que não conseguem olhar para fora. Olha que dado interessante. 88% dos americanos, eles leem. E essa matéria aqui diz que eles estão aumentando. Era menos de 70% em alguns anos atrás. Hoje, 88% dos americanos conseguem ler. E vários livros ao longo do ano. Olha a mentalidade do brasileiro. Um está indo para a direita, outro está indo para a esquerda. São situações completamente diferentes. Eu quero deixar uma recomendação de livro para você. É o Quem Mexeu no Meu Queijo. Esse livro fala qual é a sua habilidade e a sua velocidade em tomar uma atitude, em sair de uma situação de dificuldade. Livro excelente para você pensar na sua vida, o que você está fazendo com ela. Essa quantidade de leitores aqui, tem alguns que dizem que não tem tempo para ler. Porém, onde eles estão? Redes sociais. Eles estão lá e eles gastam 3 horas e 40 aproximadamente por dia na internet. No YouTube existem audiolivros que eles falam devagar para que você entenda, e esses livros eles não têm mais de 3 horas. Ou seja, o brasileiro está deixando de ler, ele está cada vez mais aumentando a quantidade de pessoas e de horas que ele gasta na internet, na rede social, não é pesquisando itens, não é lendo na internet, nada, ele está pesquisando coisas na rede social, ele está fuçando a vida dos outros. Ele gasta em média 3 horas e 40 por dia, ou seja, a questão de leitura é uma questão de escolha. Você que está aqui até esse momento do vídeo, você provavelmente está preocupado com o futuro, preocupado em como você vai gerenciar o seu patrimônio físico e intelectual. Então você é uma pessoa acima da média. Só que são dados alarmantes, onde eu quero dizer o seguinte: essas pessoas, elas estão olhando a internet, vendo pessoas com o estilo de vida que eles querem ter, e as pessoas são ansiosas, elas querem recursos rápidos, e elas olham para pessoas que hoje tem cheio de gente aí que dirigem Mercedes e diz o seguinte: aposentei com 22 anos, faço alguns milhões na internet, e você não precisa disso. Muito cuidado com a aparência, muito cuidado. As coisas, elas não são como a gente imagina. Tem muita gente oferecendo ofertas milagrosas, resultados rápidos. Muito cuidado com isso, pesquisem mais, olhem mais. E o que eu penso sobre tudo isso é uma grande oportunidade no longo prazo, onde a maioria dos brasileiros estão abandonando o consumo de conteúdo de qualidade para um uso de prazer imediato, de oportunidade rápida, de lucros altos e rápidos. É onde você vai entrar nessa história, onde você pode virar um grande bom empreendedor e vender produtos e vender serviços para essas pessoas que com certeza vão precisar da sua inteligência. E agora eu quero saber de você, deixa aqui no comentário a sua opinião sobre isso e a gente se vê logo. Tchau!